Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9, diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo, eles o anunciaram aos demais, mas também estes 2, eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esse trecho da Bíblia é um trecho muito conhecido. Jesus havia sido morto e sepultado. 3 dias depois, acontece o que está nesse texto. Jesus ressuscita. Mas a gente precisa colocar na nossa mente o que ficou recente, na memória recente, na cabeça dos discípulos. Aquele que se dizia o Filho de Deus, aquele que se declarava e que estava sendo identificado como o Messias, o Todo-Poderoso, morreu. O próprio Jesus tinha anunciado que isso aconteceria. O próprio Jesus havia declarado que ele teria que morrer e que 3 dias depois ele ressuscitaria. Mas parece que os discípulos não deram muita importância a essa parte do discurso que Jesus tinha feito. Parece que eles não tinham entendido ou não estavam muito preocupados quando Jesus falava: eu sou o Filho de Deus. Eles aceitavam que era o Filho de Deus. Mas quando falava: eu vou morrer por vocês, eu vou morrer pelos pecadores, eles não davam muita importância. Eles figuravam na cabeça deles que essa morte era alguma coisa simbólica. Mas Jesus foi para a cruz, e lá na cruz ele morreu. E não foi uma morte simples, foi uma morte dolorosa. Foi uma morte onde ele teve que sofrer grande agonia durante uma estrada relativamente longa, carregando cruz, levando chibatadas, sendo açoitados de formas mais diferenciadas, apedrejado, cuspido, foi furado na sua lateral por uma lança, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, e os discípulos que andaram com ele, reconhecendo que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus, em diversas ocasiões eles reconheceram isso, agora eles olham e dizem assim: nós nos enganamos, porque ele não era o Filho de Deus, porque se fosse o Filho de Deus, não teria passado por essa humilhação, não teria morrido dessa forma. Então, obviamente, eles já não estavam na expectativa de que Jesus fosse ressuscitar no 3º dia. O que estava na memória deles era aquela dor, aquela luta, aquela memória do Cristo desfigurado, de tanto apanhar, inchado, de tanto levar porrada. E de repente aparece Jesus para 2 mulheres, e elas falam: era o mestre, ele apareceu para nós. E os discípulos falaram: não, você está enganada, isso deve ser impressão da sua cabeça, mulher se engana, então você deve ter se enganado. Mas aí depois ele aparece para 2 dos discípulos, e esses 2 dos discípulos saem a anunciar aos outros, e os outros também não acreditam, não deram crédito. Não, você deve estar muito enganado, está no versículo de número 13. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito.
Me chama muita atenção isso, porque, de novo, aqui no Evangelho de Marcos, a gente vê gente que andou com Jesus, mas não entendeu muito bem a mensagem que Jesus estava trazendo. Gente que andou com Jesus, mas não conseguiu conceber o poder de Jesus de se oferecer em morte pelos pecadores, por aqueles que Ele queria salvar, por aqueles que Ele queria redimir para a vida eterna. Eles não entenderam, e por não entender, não tinham a expectativa de que Ele pudesse ressuscitar. E agora o próprio Jesus se revela a eles, aparece para eles. E quando Jesus aparece para eles, num outro texto, diz que um dos discípulos, chamado Tomé, falou bem assim: não, eu estou vendo, mas eu ainda não estou acreditando. Eu só vou acreditar se eu colocar a mão e ver que ele realmente está furado na lateral e que as suas mãos realmente foram passadas por pregos. E Jesus o chama e ele confirma, e depois de ter confirmado, ele declara que aquele realmente é o Filho de Deus. É simples. A lição retirada aqui diretamente desse texto é simples. Jesus, depois que se revela para eles, diz no versículo de número 15: então, agora que vocês reconheceram que eu sou o Cristo ressuscitado, agora que vocês tiveram um encontro com Cristo ressuscitado, eu tenho uma missão para vocês: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo discípulo do Senhor Jesus que teve um encontro com Ele depois da sua ressurreição é convocado através desse versículo a ir e pregar o Evangelho a toda criatura. A primeira pergunta que você precisa fazer é: você já teve um encontro com Jesus ressuscitado? O seu coração já entendeu o Cristo ressuscitado? A pregação da palavra e a manifestação do Espírito Santo já trouxe para você o entendimento de que Jesus Cristo realmente ressuscitou? Você já abriu o coração como sendo essa a única verdade que pode te livrar da morte eterna, de passar a eternidade separado de Deus? Porque somente Cristo pode nos ligar para passarmos a eternidade com Deus. Você já entendeu isso? Você já teve esse encontro com Jesus? Se você não teve, você precisa ter. Porque muitas pessoas podem falar disso para você. Discípulos de Jesus, pessoas que andam com Jesus, pode chegar para você e falar bem assim: não, Jesus realmente ressuscitou, eu sou prova disso, porque eu sei, Ele tem transformado a minha vida, Ele se revelou para mim, Ele mudou a minha situação, Ele mudou meu coração, Ele me dá uma esperança de eternidade, isso é fato dentro do meu coração, eu não posso te mostrar porque é pela fé, mas realmente aconteceu comigo. E a pessoa olha e diz para você: não, mas você tem fé, eu não tenho. Então essa pessoa precisa de uma revelação do Espírito Santo de Deus. Essa pessoa precisa de uma revelação de Jesus Cristo diretamente para ela. E aqui está a grande chave do Evangelho, que Jesus Cristo se revela através do seu povo, para um mundo decaído, para um mundo que está de costas viradas para Deus, para um mundo que não consegue enxergar Deus em nada, para um mundo que vê nas tragédias situações absurdas e que não consegue enxergar onde Deus está, como é que Deus vai se mostrar, mas a igreja tem o poder de revelar Deus mesmo em situações adversas. E aí, você tem sido esse reflexo de Deus na terra? Você tem ido e pregado o Evangelho de Deus ao mundo? Talvez pensar em pregar o Evangelho de Deus ao mundo, na nossa cabeça já é rotineiro, já é costume pensar no pecador, a prostituta, no alcoólatra, no viciado, né? Pensar em pecados extremos, onde a pessoa tem muita dificuldade de largar
essa vida de pecado. Mas se ela tem uma revelação de Deus, ter uma revelação de Jesus Cristo, aí sim ela vai ser transformada. Mas nesse texto, incrivelmente, Jesus se revela para duas mulheres. E essas mulheres saem a anunciar, mas não recebem crédito pelo que elas estão falando. As pessoas não dão bola, não querem saber do que elas estão falando. Nós lemos o versículo 11, quando os homens saem a anunciar. Relemos. No versículo 13, os homens saem a anunciar, e no versículo 11, as mulheres estão anunciando, mas não lhe dão crédito. Ouviram o que elas falaram, mas não acreditaram. Você já pregou do Evangelho para alguém que não acreditou? Que não deu bola? Que acha que isso é coisa da sua cabeça? Ou que não se importou com aquilo que você estava falando? Eu tinha 6 anos de idade. Estava indo eu, minha mãe e minha irmã mais nova para a igreja, em Guarujá, São Paulo. E quando nós viramos numa esquina, um primo meu estava fumando, eu não sabia o que era aquilo. Depois que eu cresci, que eu fiquei sabendo que era um cigarro de maconha, escorado no muro e fumando. E minha mãe parou e convidou ele para ir para a igreja. E eu lembro exatamente das palavras que ele falou. Ele falou: ô tia, eu sou muito jovem para esse negócio de igreja. Esse negócio de igreja é para gente que está velha, que não tem mais esperança de vida, que não tem mais perspectiva de vida. Eu sou muito novo ainda, eu tenho que curtir. Eu vou curtir bastante. Quando eu estiver bem velho, bem inválido, aí eu vou para a igreja. Naquele dia ele foi para uma danceteria e levou 6 tiros. E 2 balas ficaram alojadas na coluna dele. E ele ficou paralítico. 3 anos depois desse episódio, ele veio a passar por um processo de conversão e entender Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Passou a testemunhar do que aconteceu com ele, de todo o processo, estudar, virou pastor, foi ordenado pastor e morreu no ano passado como um servo do Senhor Jesus Cristo. E ele dizia o que o seu Paulo falou aqui: saiba aproveitar a sua vida. Saiba aproveitar a sua vida. Mas não existe nada melhor para você aproveitar na sua vida do que andar com Jesus Cristo. Agora, se você anda com Jesus Cristo, é porque Ele se revelou a você. Porque quando a minha mãe falou lá para o juvenil do meu primo, ele não deu nem bola. Quando nós falamos para algumas pessoas que não dão bola, nós precisamos entender que essas pessoas precisam de uma revelação do Senhor, uma revelação do Espírito Santo. E a maioria da população no mundo não vai aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Mas isso não importa, porque o que diz no versículo de número 15 é: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Não está dizendo: ide e escolhei quem você acha mais parecido com quem vai ser salvo. Não está escrito: ide e observe se essa pessoa tem jeito de quem é salvo, se essa pessoa tem jeito de quem é pecador e que nunca vai ser salvo. Não, ide e pregai o Evangelho. Eu não podia imaginar, na minha cabeça de criança, que aquele meu primo se converteria. Logo depois que eu fiquei sabendo que ele tinha levado todos aqueles tiros, eu pensei: não, ele vai se arrepender de tudo que ele disse. Mas demorou 3 anos. 3 anos para ele se arrepender daquilo que ele tinha falado, porque agora ele teve um encontro com o Senhor. Essas mulheres tinham andado com o Senhor Jesus, mas agora elas tiveram um encontro com Jesus ressurreto. Esses 2 homens no caminho de Emaús
tinham andado muitas vezes antes com Jesus e tinham visto muitos milagres de Jesus, mas eles também viram esse Jesus ser morto, crucificado. Agora, eles tinham visto Jesus ressurreto. Isso precisa encher o seu coração de alegria, se você tem essa revelação do Senhor no seu coração. Isso precisa encher o seu coração tanto, de uma forma tão expressiva, ao ponto de você transbordar de alegria. Nós precisamos pensar, como igreja do Senhor Jesus, o que nós temos feito para revelar essa verdade de Deus ao mundo, para revelar essa verdade de Deus ao pecador. Tanto tipo de igreja, tantas manifestações de igreja, eu anotei algumas aqui. Igrejas ortodoxas, só as cristãs, católica, apostólica romana, católica carismática, tradicionais, luteranas, metodistas, presbiterianas, batistas, pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Quadrangular, e vai mais um monte, neopentecostais, Renascer, Universal, Bola de Neve, e tem mais um monte também, Igreja Armeniana, Igreja Copta, e vai mais um monte. O pastor Rick Warren, no seu livro Uma Igreja com Propósitos, ele faz uma denominação de alguns tipos de igreja, e ele diz que tem igrejas dirigidas de formas diferentes, e ele traça algumas lá no seu livro. Ele diz, tem igrejas que são dirigidas pela tradição. Não, nós sempre fizemos desse jeito, então vamos continuar fazendo desse jeito. Tem igrejas que são dirigidas por personalidades. Aquilo que o líder fala, todo mundo faz. Ninguém questiona se está certo, se está errado. O líder falou, a gente faz. Igrejas dirigidas pela finança. Não, quanto é que isso vai custar? Se isso custar tanto, a gente vai. Se custar pouco, a gente não vai. Se custar muito, a gente vai ou não vai. Fica definido de acordo com as finanças. Igrejas dirigidas por programas. O culto especial de não sei o quê, o culto para o cantor especial, as 7 semanas especiais para não sei o quê, e vai dirigido aí pela programação. Igrejas dirigidas por construção. Toda igreja precisa de construção. Toda igreja precisa de construção. Mas tem igrejas que são dirigidas pela construção. Se parar de construir, parece que o povo desanima. Então, aí a liderança tem que tacar a construção o tempo todo para o povo estar animado, porque tem que ver as coisas crescendo fisicamente. Espiritualmente não importa muito, mas se fisicamente estiver crescendo, aí tá beleza. Então, nós precisamos entender, quando a gente vai construir alguma coisa lá na chácara, quando vamos construir o banheiro aqui, estamos construindo para melhorar também a nossa estrutura espiritual ou só a estrutura física? E o último que ele escreve lá, que o pastor Rick Warren escreve lá, é igrejas dirigidas por eventos. E ele traça lá no livro, a impressão é que querem deixar o povo ocupado o tempo todo. E aí as pessoas, estando ocupadas, não tem como pensar em outra atividade fora da igreja, fica na igreja o tempo todo dia tem programação, de manhã, de tarde, de noite, e o povo sempre está com a cabeça ali dentro da igreja, e focada para a igreja e voltada para a igreja. Mas tem uma outra maneira de ser igreja. Ser a igreja missionária, que é a igreja que Jesus propõe, aqui no versículo de número 15, para os seus discípulos. É a igreja que vai e prega o evangelho por onde ela passa. É a igreja que, quando sai de férias, e você vai passar férias em Porto de Galinhas, em Fernando de Noronha, em Camboriú, lá no litoral paulista, ou em Minas Gerais, onde você vai passar férias, você vê a oportunidade de levar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Mas não é só durante as férias, é lá no seu trabalho, surge uma oportunidade e você está falando da palavra de Deus. Na sua vizinhança, quando surge uma oportunidade, você menciona alguma coisa sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo como único Salvador. Mas não é só quando surgem oportunidades. O verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, que entendeu esse versículo aqui, e que teve esse encontro com o Senhor, ele é tão motivado por essa verdade, que ele cria oportunidades. Lá no versículo de número 5, do capítulo 4 de Colossenses, diz assim, aproveitai as oportunidades para com os que são de fora.
Tende sabedoria e aproveitai as oportunidades para a conquistão de fora. Colossenses 4, versículo 5. Qual tem sido a nossa característica como igreja? Nós somos uma igreja presbiteriana, uma igreja confessional, ou seja, uma igreja que confessa o catecismo maior, o catecismo menor ou breve, e temos a confissão de fé como a nossa instrução de doutrina, e temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Somos uma igreja confessional por isso. Tá, o que isto faz de diferença na vida do seu vizinho? O que isso faz de diferença na vida daquela pessoa que mora com você e que ainda não teve esse encontro com Jesus? Ah, mas eu falo, e as pessoas não ouvem. Eu deixei de pregar porque as pessoas não escutam mais. Veja a situação aqui. As mulheres viram Jesus, anunciaram, mas não deram crédito. Gente que já tinha andado com Jesus não deu crédito. Aí Jesus aparece para os dois, também não dão crédito para eles. E agora Jesus se revela para todos eles. E eles recebem então essa missão de ir e pregar. Será que todos os quais ouviram esses 11 falando que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, será que todos eles deram crédito nessa palavra? Será que todos foram convertidos a esta verdade de Jesus Cristo? Obviamente que não. Como é óbvio que nós vamos pregar no mundo e a maioria das pessoas que ouvirem a nossa pregação não se converterão. Mas isto não nos dá o direito e nem a desculpa de pararmos de pregar. Nós precisamos continuar pregando, independente de se vão dar ouvidos ou não. É uma responsabilidade da igreja ir e pregar. É uma responsabilidade da igreja expandir essa palavra, essa mensagem do Evangelho de Deus às pessoas que estão ao seu redor. Se você, que é discípulo do Senhor Jesus, for tirado da terra hoje, será que vai fazer alguma diferença para o mundo? Será que vai fazer alguma diferença para o seu colega que ainda não entendeu a verdade de Cristo? Será que vai fazer alguma diferença se a sua célula deixar de existir hoje? Vamos pensar na igreja presbiteriana Gileade. Se a igreja presbiteriana Gileade deixar de existir hoje, vai fazer alguma diferença para a cidade de Porto Velho? Se não formos uma igreja que transforma vidas através do encontro com Jesus Cristo, nós não vamos fazer diferença. Agora, se somos uma igreja que tivemos um encontro com o Senhor Jesus, nós vamos sair falando. Talvez as pessoas não vão dar crédito, talvez as pessoas não vão estar nem aí, mas nós vamos entender que é uma responsabilidade nossa de levar o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Não é para escolher para quem nós vamos pregar, é para pregar. Eu gosto demais do texto da semeadura, e falo várias vezes dele aqui. O semeador saiu para semear, e caiu semente na beira do caminho, entre os espinhos, entre as pedras, e caiu semente na terra boa. A impressão que me vem toda vez que eu vejo esse texto é que o semeador saiu jogando semente, onde tinha a oportunidade, ele jogava semente, não queria saber onde ia cair, porque Deus faz crescer onde Ele quer que cresça. E talvez você pense assim, eu estou desistindo de pregar para tal pessoa, porque parece que é cheio de espinho, parece que é um coração duro igual pedra. Não desista, querido, porque Deus é quem sabe onde vai crescer a semente, e Ele faz crescer onde Ele quiser. Aquele coração que você pensa assim, é um coração muito duro, muito difícil. Não existe coração difícil para o Senhor Jesus.
nós precisamos entender que Jesus é maior do que qualquer dificuldade que as pessoas possam estar enfrentando. E Jesus pode transformar os corações e as situações, mesmo aquelas que nós não conseguimos entender. Ficam essas perguntas para o nosso coração. São coisas que a gente precisa estar relembrando a nossa mente o tempo todo. Essas verdades de Cristo são verdades que já impactaram a sua vida? As pessoas que estão ao seu redor veem você como alguém que está impactado porque viu o Senhor ressurreto, porque teve esse encontro com Ele? E a grande pergunta que eu gostaria de fazer com que você saísse daqui com essa pergunta na sua cabeça, de te motivar a pensar nela: será que eu tive mesmo esse encontro com o Senhor? Porque essas mulheres tiveram, mas elas não ficaram questionando: será que vão acreditar? Será que não vão acreditar? Não, elas saíram anunciando. Os discípulos também, eles não estavam muito animados, não, mas quando viram, eles ficaram animados. E o outro texto diz que o coração deles ardia ao ouvir a palavra de Deus. Será que você tem esse ânimo pela palavra de Deus, para ouvir e para anunciar a palavra de Deus? E finalmente os 11 tiveram esse encontro com o Senhor. E o texto continua a partir do versículo 16, depois que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, o texto continua e diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Deus tem uma responsabilidade com a pregação do Evangelho. O Espírito Santo tem uma responsabilidade com a pregação do Evangelho, em cooperar para que as palavras sejam ditas através da sua boca. Quando você abrir a boca para anunciar o Evangelho, o Espírito Santo tem uma responsabilidade com o que vai ser dito. O próprio Deus tem uma responsabilidade de trazer para você um poder sobrenatural para fazer com que você fale, com que você anuncie, de maneira que as pessoas fiquem admiradas. Como pode anunciar com tanta graça o poder de Deus assim? Foi isso que aconteceu com esses primeiros discípulos. Foi isso que aconteceu com a segunda geração de discípulos. E isso que vem acontecendo com as gerações de cristãos durante toda a história, e precisa acontecer conosco também. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Deus, acreditando que Deus tem um compromisso com esse anúncio do Evangelho, mas que nós precisamos fazer a nossa parte nele também. E a nossa parte está no versículo 15: ide e pregai o Evangelho. Esse foi o desafio do Senhor Jesus. A resposta deles está no versículo de número 20. Tendo eles partido, pregaram em toda parte. Você tem pregado? Nós paramos no mês de agosto para pensar nisso, pensar em uma igreja missionária. Você é a igreja do Senhor Jesus. Você pode se identificar como uma igreja missionária? Você pode se identificar como uma igreja que prega o Evangelho em toda parte, lá na sua escola, no seu trabalho, quando você pega um táxi, quando você vai de ônibus daqui para o interior. Você consegue anunciar essa verdade de Deus? Nós estávamos fazendo um trabalho evangelístico em Ji-Paraná.
e um homem me chamou do lado. O pessoal estava apresentando e eu fico meio de fora, assim, observando, para ver se não vai ter alguma gaiatice, algum problema, né? E vem um senhor de lado e perguntou, você que é o responsável? Aí eu falei, senhor, estou vendo o pessoal apresentando aí, né, dançando, tal, trazendo a palavra, isso cansa, né? Eu falei, Ele falou assim, pois é, eu tenho um produto aqui revolucionário. E começou a me falar lá do energético que ele estava vendendo e tal, no meio da festa. Aí eu falei assim, rapaz, já que você está querendo falar aí do seu produto, eu vou te falar de algo que eu tenho para te oferecer que é muito mais revigorante do que isso. E comecei a falar para ele de Jesus Cristo. Será que a gente consegue entender as oportunidades que Deus tem nos dado para pregar? Você cria novas oportunidades? Eu vi um casal aqui da igreja, há poucos dias, convidou um casal da igreja e um casal de fora para ir comer peixe na casa deles. Olha que oportunidade graciosa de demonstrar o amor de Deus, de demonstrar que Cristo tem transformado a minha vida, tem transformado a minha família, e eu quero partilhar isso com outras pessoas. A gente vê os adolescentes aqui com prazer em vir para a igreja, ensaiar e trazendo os amigos deles. Na sua célula, você leva os seus amigos para partilhar da palavra de Deus com eles? Como é que tem sido o seu pensamento a respeito de Jesus Cristo? Um fraquinho, mirradinho, que foi surrado, crucificado, sepultado e ficou lá na sepultura? Ou um todo-poderoso que ressuscitou e nos garante vida eterna, porque Ele ressuscitou? E agora, com Ele ressurreto, eu tenho esse poder, então, de anunciar também às outras pessoas que estão ao meu redor, porque Ele se revelou a mim. Você não tem opção. Você não tem opção. Se você é discípulo do Senhor, e se o Senhor se revelou a você, você só tem essa alternativa: anunciar Jesus Cristo por onde você for. Mas na minha escola vão fazer bullying comigo, vão me chamar de crentinho, de gospel, de aleluia. Não importa. Não importa. Mas eu trabalho lá na polícia, lá na delegacia, vou ser crentinho lá. Você tem que ser crente onde você estiver. Onde você estiver. Mas eu sou patrão, se eu lá na minha empresa for dar uma de cristão, aí vai ficar difícil. Você tem que ser crente onde você estiver. Ide e pregai o Evangelho. A resposta deles foi: saíram e por onde eles iam, pregavam o Evangelho. Que você, ao sair daqui, não perca a oportunidade de anunciar para o garçom que você vai parar agora no restaurante, lá na pizzaria onde você vai comprar pizza, quando você for comprar um suco, você que vai parar no posto de combustível agora, olhe para frente e diz: olha, Deus te ama. Jesus tem um poder de transformar a sua vida, que você precisa entender isso. Será que você já abriu o seu coração para ser um missionário? Tem muita gente que pensa que ser missionário é fazer como a Laís fez, né? Ir lá para a África, pregar o Evangelho, como a Eide fez. Ser missionário é onde você está, pregar o Evangelho de Deus.